E aí, pessoal, tudo jóia? Tudo bem, né? Espero que esteja tudo na tranquilidade, tá certo? Nós vamos para a segunda parte do capítulo, que fala sobre tronco de cone, uma aula que somente exercício, tá certo? Onde a gente vai fazer alguns exercícios, pegando, inclusive misturando conteúdos de aulas passadas, tá certo? Primeira questão diz o seguinte: os raios da base de um tronco medem 6 metros, 4 metros, logicamente um e o outro, né? Porque são um maior do que o outro. Então esse aqui é 6 e esse aqui é 4. Determine a altura do tronco para que a área total seja o dobro da área lateral. Então vamos lá. Não é uma questão imediata em termos de fórmulas, não é, tá certo? Eu preciso ter um pouquinho de atenção. Preste atenção aqui, ó. Primeiro, o cara está dizendo bem aqui, ó, que a área total seja igual ao dobro da área lateral. Perfeito? Então vamos lá, vamos lembrar, como é que eu encontro a área lateral de um tronco? É π vezes a geratriz multiplicado pela soma dos raios. Tranquilo? Isso é a fórmula. Ele disse que a área total vai ser quem? Vai ser o dobro da área lateral. Tranquilo? A área lateral, é isso? Certo. E aí o que é que vai acontecer? Como é que eu encontro a área total de um cone, de um tronco? Eu tenho que encontrar a área da base grande, a área da base pequena, a área lateral, perfeito? Então preste atenção. Quem vai ser a área total? Ó? Vai ser o B grande, mais o B pequeno, mais a área lateral do tronco. Verdade? Isso vai ser igual a 2 vezes a área lateral do tronco. Eu vou passar isso aqui para cá. Quem vai ser B grande? É a área da base grande, que é aquele que tem um raio grande. Ó. O raio grande é 6 e o raio pequeno vale quanto? 4. Então você vai ter, ó, π vezes 6 ao quadrado, mais π vezes 4 ao quadrado. Quando essa área lateral passa para lá, fica simplesmente a área o quê? Lateral. Verdade? E aí a área lateral você vai ter 36. 36 mais quanto? Mais 16 dá quanto? 36 mais 16 dá? Substitua. 36 π mais 16 π. Vamos com calma, né? Igual a quem? A área lateral do tronco. Tranquilo? Ó, a fórmula da área lateral é isso aqui, ó. Tem o π, eu tenho os dois raios, vai ficar quem? A geratriz. Na hora que eu substituir aqui, ó, vai ficar só a geratriz de variável. Então, 36 mais 16 dá 42, 42 mais 10, 52. Então, você tem, ó, 52π vai ser igual a π vezes a geratriz do tronco multiplicado pela soma dos raios. 6 mais 4, 10. Vai embora, ó, vai embora π com π, e eu chego à conclusão que a geratriz do tronco vai ser 52 sobre 10, que eu posso simplificar por 2, que vai ser 26 dividido por quanto? Por 5. Agora presta atenção que eu fiz aqui essa figurinha para nos ajudar, tá certo? Eu vou continuar os cálculos aqui, ó, mas a figurinha ficou aqui. Então vamos lá, ó. Primeiro, quanto é que vale essa medida? Raio menor, 4. Quanto é que vale essa medida? Raio maior, 6. Quanto mede essa medida? É a geratriz, eu acabei de encontrar, 26 sobre 5. O que é que ele quer? A altura do tronco. Está aqui o bichinho, ó. Está aqui o segmento que representa quem? A altura. Então vamos lá, ó. A altura. Se eu baixo essa perpendicular, ó, fica 90 graus. E isso aqui também é a altura. Se oriente. Quanto é o raio menor? 4. Então aqui embaixo é 4. Quanto vale o raio grandão? 6. Então você tem isso aqui 2. Vixe, Alexandrina, a figura ficou errada.
A figura não ficou errada só não, ela foi muito errada, né? Mas não se preocupe com isso não, tenha carinho por mim, ó. Por que ficou errada? Porque o pedacinho aqui 4 e olha o pedacinho que ficou 2. O erro foi esse, tá certo? Mas tenha carinho por mim, deixa isso para lá. E quanto é que vale a geratriz? A geratriz vale 26 sobre 5. Então, na hora que eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou calcular exatamente a altura. Então, aplico o teorema de Pitágoras, ó, hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Tranquilo? Faça as contas agora. 26 ao quadrado é 676, dividido por 25. 2 ao quadrado é 4, vem para cá, menos 4, igual à altura ao quadrado. Continuando aqui, ó. Continuando bem aqui, ó. 25 vezes 4 dá 100, 676 menos 100 dá 576. 576 dividido por quanto? Por 25. Igual a H1 ao quadrado. Olha só, quem vai ser o H1? Vai ser a raiz quadrada de 576 dividido por 25. 25 ao quadrado dá 625, então passa. Então, 576 raiz quadrada dá 24. Dividido, 25 raiz quadrada dá 5. Qual é a unidade? Metros. Então, aqui está a medida da altura. Perceba que não foi uma questão simplesmente chegar e aplicar a fórmula, não. Já foi uma questãozinha um pouco mais caprichosa, né? Se você prestar atenção, teve a história da área lateral, presta atenção que foi que eu fiz, ó. Fórmula da área lateral, a informação que a questão deu. No lugar da área total, ó, isso aqui, pessoal, ó, para ficar bem claro, isso aqui que eu estou chamando a atenção, veio disso aqui, ó. Porque o que é a área total? É a parte que está em volta, mais a parte de cima, mais a parte de baixo, perfeito? Então ficou aqui, ó. Tranquilo? Perfeito? A questãozinha interessante, tá? Vamos para a próxima. Vamos lá. Questão de número 2. Em um tronco de cone, a geratriz é igual ao raio da base maior e 2 vezes e meia o raio da base menor. Quando a gente bota raio da base maior, lembra que a gente chama raio grande. E o raio da base menor nós chamamos de raio pequeno. Só para você não esquecer, tá certo? Calcule o comprimento dessa geratriz, ou seja, eu quero o tamanho da geratriz, sabendo que a área lateral do tronco é 35 pi centímetros quadrados. Primeira coisa, vamos lá. Solução. Preste atenção. Eu vou começar pelas informações que a questão te deu. Presta atenção, ó. Que foi a primeira informação que a questão te deu? Que a geratriz do tronco é igual ao raio da base maior. Então, ó, a geratriz do tronco é igual ao raio da base maior. E 2 vezes e meia o raio da base menor. Pessoal, ó, 2 vezes e meia eu posso dizer que é 2,5, não posso? Mas, pessoal, 2,5 pode ser 25 sobre 10? Não pode? Simplifique por 5, vai ficar quanto? 5 meios. Então, em vez de colocar 2,5, eu prefiro colocar 5 sobre 2, tá certo? É assim, ó. Se eu tenho a possibilidade de trabalhar com número decimal e fração, eu opto a trabalhar com fração, mas isso é coisa minha, tá certo? Então, a geratriz do tronco vai ser 5 meios. 5 meios de quem? Do raio pequeno. Perfeito? Tranquilo? Pessoal, vamos prestar atenção aqui nessa igualdade, ó. Nessa igualdade, G1 é 5 meios de R. Multiplica meios, multiplica extremos. 5R pequeno vai ser igual a 2G1. Tranquilo? E aí eu posso dizer que o raio pequeno vai ser 2 vezes a geratriz do tronco, dividido por quanto? Por 5.
Alexandrino, por que você fez isso? Preste atenção, porque foi que eu fiz, ó. Porque quando eu li a questão, eu percebi que ele estava te dando quem? A área lateral. Como é que eu encontro a área lateral do tronco? A área lateral do tronco é o π vezes a geratriz dele, multiplicado pela soma dos raios. Então, o que ele está pedindo? Ele não está pedindo a geratriz, ele está te dando o valor numérico da área, está aqui, ó. Eu sei os raios agora, ó, porque o raio grande é igual a geratriz, e o raio pequeno é 2 vezes a geratriz dividido por 5. E ficou somente G1, acabou-se. Então, eu encontro, ó. Então, vamos substituir. Área lateral, 35π. 35π vai ser π vezes a geratriz 1 multiplicado. Quem é o raio grande? G1 mais o raio pequeno, 2 vezes G1 dividido por quanto? Por 5. Tranquilo? Perfeito? Tranquilidade? Vamos lá. 35. Pessoal, eu vou logo para poder diminuir, vai embora, tá? Vai logo embora aqui, para poder diminuir o volume. Volume não volume numérico, volume das coisas escritas, tá? Porque perturba demais. Então, você vai ter assim, ó, 35 vai ser igual, vamos lá. G1, esse G1 aqui, pessoal, é esse aqui, ó. Aqui dentro fica, ó, G1 vezes, ou desculpa, 5 vezes G1 dá 5G1, mais 2G1, 7G1. 7 vezes G1 dividido por quanto? Por 5. Só que eu sei que 35 dividido por 7 fica 5. Aí, o que foi que sobrou? Ficou, ó, 5 é igual a G1 vezes quem? G1 dividido por 5. Então, o que acontece? Multiplica meios, multiplica extremos. Então, você vai ter, ó, G1 ao quadrado, que é a geratriz do tronco, 5 vezes 5, 25. Então, quanto é que vale a geratriz do tronco? Vale 5, qual é a unidade? Centímetros. Tranquilo? Alexandre, não precisou fazer a figurinha não? Não precisou não. Quando tem questões que a gente tem que fazer a figurinha para poder ficar um pouquinho mais claro, mas nesse caso aqui não precisava. Tranquilo? Só preste atenção aqui, ó. Porque eu subi uma setinha aqui para poder chegar no valor do raio pequeno. Tranquilo? Show de bola? Vamos para a terceira. Nós temos muita coisa legal, hein? Tenha paciência. Se você se levantar para ir ao banheiro, para beber água, para merendar, dê pausa no vídeo, tá? Você para a aula. Porque eu estou sabendo que os cabas saem, vai e quando volta a aula acabou e diz que assistiu a aula. Assistiu não. Teve necessidade de sair de frente do computador, do celular, do televisor, dê pausa. Depois você retoma. Então vamos lá, terceira questão. Essa questão aqui, ó, é, com toda tranquilidade, uma das mais difíceis que você vai ver nesse capítulo. Mas não é por causa da conta, não é por causa do raciocínio. É uma propriedade técnica que eu vou precisar e talvez você não esteja lembrando. E de propósito eu escolhi para fazer você lembrar dessa propriedade. Vamos lá. Um copo tem a forma de um cone com altura de 8 centímetros, está aqui a altura de 8 centímetros, e raio da base 3 centímetros. É necessário enchê-lo com quantidades iguais de suco e de água. O copo está seco. Eu vou colocar suco e vou colocar água, tá? Para que isso seja possível, vamos voltar, ó, quantidades para enchê-lo, quantidades iguais. Então vamos lá. Se dentro desse copo coubesse 1 litro de líquido, de bebida, desse 1 litro seria meio litro de água e meio litro de suco. Se aqui dentro tivesse 10 litros, seriam 5 litros de água e 5 litros de suco. Lembra que eu disse na aula passada? Eu tenho um cone. Então, metade do volume não quer dizer metade da altura. Isso não tem nada a ver. Então, preste atenção, tá certo? Para que isso seja possível, a altura X atingida pelo primeiro líquido colocado é, vamos lá, vamos pensar. O copo está seco. O primeiro líquido que eu vou colocar pode ser
água ou suco, não importa. Eu vou colocar o primeiro líquido. Como ele está seco, o volume, o líquido vai chegar até uma... Ah, Alexandrino, isso aqui é 8, aqui é 4. Nananina, não. Isso não é um cilindro, isso aqui é um cone. Então esquece, não é 4, tá? Alexandrino, o que é que a gente faz? Lembra que isso aqui, uma das capacidades do líquido é de se manter em repouso a superfície dele na horizontal. Então, se isso aqui é horizontal e isso aqui é horizontal, então eu tenho uma semelhança, cone grande, cone pequeno. Então, existe uma relação. Eu vou chamar isso aqui de V2, porque é o volume menor, e o V1 é o volume grandão, tá certo? O volume 1 é o volume do sólido, no caso o cone. Então, vamos lá, ó. Primeiro, ó, o volume do copo é 2 vezes o volume do primeiro líquido. Pode ser qualquer um, água ou suco, isso não importa. Na hora que eu passo esse V2 para cá, você vai ter, ó, V1 sobre V2 é igual a quanto? 2. Acontece, amigos, que quando eu tenho a razão entre dois volumes, mostrar aqui para você, ó, V1 sobre V2, a constante está elevada a quem? A 3. Se fosse duas medidas lineares, a constante era K. Se for área, a constante vai estar ao quadrado. Como é volume, a constante vai estar elevada a quanto? A 3. E aí, pessoal, ó, V1, V2, V1, V2, 2, K3. Então, quanto é que vale K3? K3 vale 2. E eu chego à conclusão que o K vale quanto? Raiz cúbica de 2. Tranquilo? O que foi que eu te pedi? O X. O que que representa o X? A altura. A altura de quem? Do cone pequeno, que é o formato do líquido. E quem é o L do L1? O L1 é o grandão, que é 8. Então, acabou-se, ó. Presta atenção. L1 sobre L2 vai ser igual a constante K. Agora, eu vou fazer substituição. Quem é o L1? É o maior, 8. Quem é o L2? É o X. E quem é o K? Raiz cúbica de 2. Aí o cara olha e diz, ô besteira, né? Tu disse que era uma questão interessante, vou fazer o produto dos meus, o produto dos extremos. Aí pois presta atenção. X vezes a raiz cúbica de 2 vai ser igual a quanto? 8. X vai ser 8 sobre a raiz cúbica de 2. Pessoal, isso aí é uma racionalização de um denominador que não é raiz quadrada, tá? Então, eu não vou multiplicar por raiz cúbica de 2. Eu vou multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Arriego, Alexandrino, é isso mesmo? É. Mas por que, Alexandrino? Porque o intuito da racionalização não é transformar o denominador em um número racional. Se eu coloco raiz cúbica de 2, vai ficar, ó, presta atenção bem aqui, ó. Se eu coloco raiz cúbica de 2 multiplicado por raiz cúbica de 2, isso vai dar raiz cúbica de 4. Eu não transformei o denominador num radical. Agora, quando eu pego raiz cúbica de 2 e multiplico por raiz cúbica de 2 ao quadrado, isso vai ser raiz cúbica de 2 à terceira, que vai dar quanto? 2. Aí eu consigo racionalizar. Alexandrino, realmente você disse que era uma questão difícil. Eu disse para você, não é que a questão fosse aquela questão, nossa, não é. Mas você parasse aqui, se você não lembrasse da propriedade, você tinha perdido a questão. Então, você tem como resposta, tem unidade? Tem, centímetros. Você tem como resposta 4 vezes raiz cúbica de 4. Perfeito? Vamos para a próxima. E aí, pessoal, para continuando, eu disse que eu voltava com mais questões e agora nós vamos voltar e nós vamos ter uma surpresa nos enunciados, tá? Você vai ver que eu vou colocar 2 questões. Em vez de estar falando em tronco de cone, que é o nosso conteúdo do capítulo, eu vou estar falando em tronco de pirâmide. Mas, Alexandre, não muda? Não, é exatamente isso que eu quero, tá? Você pode imaginar o seguinte, onde está escrito tronco de pirâmide, você pode imaginar tronco de cone.
O raciocínio é o mesmo, tá certo? Então vamos aqui comigo, ó. Questão de número 4. Da seção de uma pirâmide por um plano paralelo à base, que divide a altura em dois segmentos de medidas iguais. Peguei a altura, dividi em duas partes iguais. Obtém-se uma pirâmide menor. Determine a razão entre o volume da pirâmide original. Qual é o volume? Qual é a pirâmide original? É a grande. E o volume da pirâmide obtida. A pirâmide obtida é aquela pequenininha que fica lá em cima, nesta ordem. Eu vou ler de novo o enunciado da questão e você vai fechar os olhos e vai só escutar. Da seção de um cone por um plano paralelo à base, que divide a altura em dois segmentos de medidas iguais, obtém-se um cone menor. Determine a razão entre o volume do cone original e o volume do cone obtido nessa ordem. Qual é a diferença? Nenhuma. É a mesma coisa. Seja uma pirâmide cortada por uma transversal, ou então um cone cortado pela transversal, a figura pequenininha ela é semelhante à figura grandona. Então eu posso usar aquelas razões L1 sobre L2, A1 sobre A2 e V1 sobre V2, tá certo? Obedecendo os expoentes das constantes. L1 sobre L2 é constante, K, porque é linear. A1 sobre A2, área, K elevado a 2. V1 sobre V2, K elevado a quanto? A 3. Então vamos lá. Olha para cá, ó. Olha para cá. Se orienta. Presta atenção. Se eu disser para você que esses dois segmentos são iguais, eu vou dizer que é x e x. Então quanto é que vale a altura? 2x. Então, vamos para a proporção. Então, primeiro, L1 sobre L2 vai ser igual a constante K. O L1 e L2 são medidas lineares de mesma espécie. Alexandrina, não posso fazer L sobre X sobre X? Não, porque a parte de cima é uma pirâmide e a parte de baixo é um tronco. E se fosse cone? Também não. Aqui seria um cone, aqui seria um tronco. Eu não posso, cone e tronco, pirâmide e tronco não são semelhantes. Quem são semelhantes? O cone pequeno, o cone grande. A pirâmide pequena, a pirâmide grande, tá certo? Então vai ser, ó, medida a altura grande, a altura pequena. Então vai ser 2x sobre x. Então ficamos, ó, 2x sobre x é igual a constante K. E aí eu chego a constante que é quanto? 2. Beleza? Então K igual a 2. Agora eu vou para quem? Eu vou para o volume. V1 sobre V2, você vai ter K elevado a quem? A 3. Faça a substituição. V1 sobre V2, quem é a constante? 2. Elevado a 3. Então eu posso dizer que V1 sobre V2 vale quanto? 8. Aí você diz assim, Alexandrino terminou? Bem que eu poderia ter terminado, certo? Eu poderia ter terminado. Se a questão tivesse pedido o volume da pirâmide original pelo volume da pirâmide obtida. Ele pediu, foi exatamente isso, ó. Eu que estava me confundindo, eu pensei que ele tivesse trocado. Presta atenção, ele pediu, ó, a razão do volume da pirâmide original, que lembra que eu disse que era 1, V1, A1, L1, pelo volume da pirâmide obtida. Beleza, então, resposta certa, 8, tá certo? Se fosse o volume da pirâmide obtida pelo volume da pirâmide original, eu tinha que inverter. Em vez de ser 8, seria quanto? 1 sobre 8. Tranquilo? Perfeito? Pegou? Então vamos para frente. Eu é que me confundi aqui, mas já passou, tá certo? Questão de número 5 diz o seguinte: uma pirâmide de 10 centímetros de altura, traça-se uma seção paralela à base, que tem distância de 4 centímetros do vértice da pirâmide. Determine a razão entre a área da seção e a área da base da pirâmide. Preste atenção. Feche os seus olhos e eu vou ler o enunciado da questão e você não vai olhar. Feche os olhos. Em um cone de 10 centímetros de altura, traça-se uma seção paralela à base
que tem distância de 4 centímetros do vértice do cone. Determine a razão entre a área da seção e a área da base do cone. Diferença nenhuma. Tanto é que eu fiz aqui para ilustrar uma pirâmide o quê? Quadrangular. Na questão anterior eu fiz uma pirâmide o quê? Triangular. Se eu tivesse feito um cone, também teria a mesma coisa. Mesmo o enunciado sendo pirâmide. Por quê? Porque é simplesmente uma questão que fala sobre semelhança. Tá? Então vamos lá. Ó. Quanto é que vale a altura? A altura 10. Então eu botei aqui 10. A seção, ela foi cortada a uma distância 4 do vértice. Então está aqui, ó. Tranquilo? Se eu quisesse saber a altura do tronco, a altura do tronco é quanto? 6. Mas isso não importa. Por que que não importa? Porque o tronco não é semelhante à pirâmide. O tronco não é semelhante ao cone. Tá certo? Então, nesse caso, eu tenho pirâmide pequena e pirâmide grande. Então, eu vou começar. Primeiro, como eu tenho 10 e 4, são as alturas. Então, L1 sobre L2, você vai ter o quê? K. Pensou que que eu ia esquecer a palavrazinha solução, né? Esqueci não, viu, macho? Ó, coloquei para ficar tudo igual. Aqui o padrão é o mesmo. Primeira qualidade, tá? L1 sobre L2 é K, então fica 10 sobre 4. Então, ó, 10 sobre 4 é K. Então, quem é a minha constante? A minha constante é 5 sobre 2. Perfeito? A questão, ela não está falando de volume, ela está falando de área. Se eu fiz a altura grande pela altura pequena, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a área grande sobre a área pequena. E a constante vai estar ao quadrado. Alexandrino, mostra aí na figura o que seria a área grande e a área pequena. A área grande, por exemplo, neste caso é a azul, que é a base grande. A área pequena é quem? A área vermelha, que é a base pequena, tá certo? Aí substitua, vai ficar assim, ó. A1 sobre A2 vai ser, quem é o K? 5 meios ao quadrado. Então, você vai ter, ó, a área 1 sobre a área 2 igual a quanto? 25 quartos. Alexandrino, terminou? Aí, nessa questão, não terminou. Porque, preste atenção, ó, determine a razão entre a área da seção e a área da base. Então, o que foi que eu descobri? Eu calculei a área da base pela área da seção. Ele não quer isso, ele quer o inverso. Então, quem vai ser a resposta? Para você, se tivesse para marcar, a resposta seria a área da seção sobre a área da base é 4 sobre 25. Tranquilo? A gente tem que tomar cuidado com as questões, porque às vezes a gente resolve, mas na hora de responder a gente erra. Por exemplo, se eu tivesse no item A aqui, ó, se essa questão tivesse item A, eu colocaria 25 quartos. E o item B, eu colocaria outra coisa, o item C outra coisa. No item D, eu colocaria 4 sobre 25. Quando a gente está fazendo uma prova, a atenção é tão grande que quando a gente chega na resposta e olha para as opções, está lá, aí a gente fala, acertei a questão. E nesse caso, tu ia errar. Tu tinha feito tudo certo, só que respondeu errado. Eu não quero a área da base pela área da seção. Eu quero a área da seção pela área da base. Perfeito? Se liga. Tranquilo? E vamos para a nossa última questão. Olha aí o que é que se traça. O que é que se trata da última questão. Ó, preste atenção. Isso é um extra para você, tá certo? Para a gente ficar sempre tendo contato com os conteúdos. Tá certo? Ó, a soma das dimensões ABC de um paralelepípedo é M e a diagonal é D. Para a área S, que é a área total, tem-se. Aí você vai marcar isso aqui, perfeito? Questão chata, tá certo? Questão chatinha, mas não é difícil não. Vamos lá, ó. Primeiro, a soma das dimensões, A mais B mais C, ele está dizendo que é quem? M. Então, ó, M
é A mais B mais C. Tranquilo? Ele está falando que a diagonal é D. Tudo bem. Se a diagonal é D, então a diagonal é a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Tranquilo? E ele está pedindo a relação que envolve a área total, que ele está dizendo que é essa. Como é que eu encontro a área total? É 2 multiplicado por quem? A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. Então, eu posso dizer que a área total é 2AB, mais 2BC, mais 2AC. Tranquilo? Tudo isso aqui foram dados que a questão te deu. Agora, vamos começar a responder a questão. 2. Lá atrás, na aula que eu falei, se eu não estou enganado, de prismas, eu fiz uma questão muito parecida com essa. Como é uma questão que envolve 3 unidades, 3 dimensões, estão ao quadrado, tem soma, então eu uso aquele produto notável. Quem é A mais B mais C ao quadrado? Lembra disso? É o quadrado primeiro, mais o quadrado segundo, mais o quadrado terceiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o segundo pelo terceiro, 2 vezes o primeiro pelo terceiro. Vou colocar aqui, tá certo? Ó, repetir, tá certo? Para ficar uma coisa mais organizada, ó, porque ficou muito apertadinho aqui, ó. Então, você vai ter A2, mais B2, mais C2, mais 2AB, mais 2BC, mais 2AC. Tranquilo? Vamos aqui, ó, olha para essas informações e olha para a expressão que eu tenho. Quem é 2AB mais 2BC mais 2AC? É exatamente o valor de quem? De S, que é a área total. Quem é A2 mais B2 mais C2? A2 mais B2 mais C2 vai ser a diagonal ao quadrado. Porque se você elevar ao quadrado, vai ficar D2 igual a A2 mais B2 mais C2. Alexandre, eu posso fazer isso? Posso. Porque A, B e C são dimensões, são positivas. Elevadas ao quadrado são positivas. Somadas, o resultado é positivo, então não tem problema não, eu posso desenvolver isso aqui, tá certo? Então, no lugar disso aqui, eu vou colocar o quê? D2. E se você olhar para essa soma, quem é essa soma? Essa soma vale quanto? Vale M. Então, substituindo, o que é que nós vamos ter? Vai ter, M ao quadrado vai ser igual a D2 mais S. O que é que a questão está pedindo? Não é a expressão que representa o S? Então, isola o S. Quem vai ser o S? Vai ser M ao quadrado menos D ao quadrado. Tranquilo? Perfeito? Show de bola? Na tranquilidade, você marca qual item? Você marca o item B de bola. Tranquilo? Pessoal, não perca o foco. Não desperdice oportunidades. Oportunidade é, meu irmão, aquela água que passa por baixo da ponte do rio. Passou e não volta mais. Para quem anda de ônibus, oportunidade é aquele ônibus que tu está esperando um bocado de tempo, tu baixou a cabeça para amarrar o sapato, o ônibus passou e tu correu atrás e foi embora. Ou seja, a oportunidade deixou passar, meu irmão. Foi embora e acabou-se, tá? Não perca a oportunidade. Agarre. Se você não conseguir, mas lute, não desista, tá certo? Um forte beijo no coração, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.